estar orando pelo servo do Senhor. Convido a igreja a estender a mão para cá. Vamos estar apresentando o servo do Senhor para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça lhe demos, Senhor, por o privilégio, a oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de chegar na sua presença nesta noite, Pai. Pai, querido, levando o teu servo, Senhor, que vai ministrar a sua palavra, Senhor, usa ele, Pai, nas suas mãos, Pai querido, para falar com a sua igreja nesta noite, Pai querido, que nós lhe pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a retornarem seus assentos. Já foi feita aqui, amados irmãos, a leitura do capítulo, o qual nós estaremos aqui abordando. É o capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos dar continuidade, então, a esse estudo que já temos alguns meses estudando, e para nós é um privilégio estarmos na casa de Deus, mas também uma grande responsabilidade, como já foi falado aqui, depois de um final de semana abençoado por Deus. Deus falou conosco, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, amém, irmãos? Eu estava pensando, queridos, que por certo, se cada um de nós que já passamos aqui, lêssemos e fôssemos falar mesmo título, o mesmo tema que abordamos, falaríamos de forma diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E hoje nós vamos estudar esse capítulo 5, que fala sobre a liberdade em Cristo. Diga assim: eu sou livre. Nós somos livres em Cristo, irmãos. Amém? Então nós vamos falar, né, para alguns estudiosos, esta é a última sessão teológica que o apóstolo Paulo aplica à igreja aos Gálatas. Essa última sessão do capítulo 5, do versículo 1 ao 12, depois as demais aplicações que ele vai trazer, ou vai ensinar a igreja ou aplicar na igreja para uma vida prática, buscando os crentes ao Gálatas a exercerem na prática tudo aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Mas nós podemos ver, irmãos, ao longo desse estudo que estamos aqui abordando o livro de Gálatas, que Paulo, ele usa esse livro justamente para defender o verdadeiro evangelho. No capítulo 2, ou no capítulo 1, ele vai dizer assim: ninguém pode colocar outro evangelho, ninguém vos pode ensinar outro evangelho. Ele se põe então em defesa do verdadeiro evangelho. Disse: ainda que um anjo do céu, ou algum de nós vos pregue outro evangelho, que seja anátema. Os irmãos estão lembrados. Paulo também faz, irmãos, Paulo entra em defesa do seu próprio apostolado. Alguns vinham e queriam questionar o apostolado de Paulo, e nós terminamos na terça-feira passada essa defesa do apóstolo Paulo, que está no capítulo 4 de Gálatas. Mas também, queridos, nos salta o estudo, ou seja, a aplicação do apóstolo Paulo a duas doutrinas importantes aqui nesse livro de Gálatas. É a doutrina da salvação, diga comigo, salvação, e da justificação. E é isso que nós vamos falar um pouquinho, sobre a salvação pela graça e a justificação pela fé. Então nós estamos aqui, irmãos, vou tentar, à medida do possível, eu quero que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta no capítulo 5, pois nós estaremos aqui fazendo leitura dos versículos e procurando trazer uma explicação conforme o Espírito Santo de Deus nos conceder. Os irmãos têm em mãos a Bíblia aberta, irmãos? Vai dizer assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, a gente costuma falar em liberdade, somos livres. Mas se nós aplicasse em nós esse texto, você saberia dizer do que você foi livre? Qual é o teu conceito de liberdade? Qual é o nosso conceito de liberdade? Irmão Pedro, eu fui liberto dos vícios, fui liberto do pecado, glória a Deus por isso. Eu fui liberto da maldição, da escravidão do meu adversário. Cada um de nós temos uma experiência em Cristo Jesus daquilo a qual Ele tem feito em favor das nossas vidas. Mas os Gálatas, irmãos, o apóstolo Paulo chama a atenção para esses Gálatas dizendo: Cristo nos libertou. Ele estava dizendo que eles não retornassem novamente ao jugo das práticas judaizantes da lei. Vai dizer assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Ele estava dizendo: olha, vocês estavam sobre vós um jugo. E para os irmãos que conhecem, jugo é como a canga, né, que é colocado no boi, no pescoço do boi, e era colocado para domínio, para aquele que conduzisse o animal, tivesse domínio. E assim que o inimigo tinha a vida dos homens nas suas mãos. Assim que a lei também subjugava os homens a quê, irmãos? A estar com um peso da qual os judeus, nem um judeu mais praticante do judaísmo, podemos dizer assim, teria condições de cumprir todas as regras, todas as diretrizes, todas as leis que eram impostas sobre os judeus. Então Paulo disse: olha, Jesus vos libertou desse jugo. E aí ele dá um conselho, no versículo 1, estamos no versículo 1, ele vai dizer: estais, pois, firmes. O que eles precisavam, queridos irmãos, é estar firmes. Queridos irmãos, nossos dias, aplicando para os nossos dias, quantos ventos de doutrina sopram contra a nossa vida, para nos trazer dúvida, nos trazer incerteza. Mas o conselho de Paulo a nós e a essa igreja era estar firmes. Aí eu lembro lá de capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo disse: sede, meus irmãos, firmes e constantes. Mas quando a Bíblia fala de firmeza, irmãos, a Bíblia também fala de sabedoria. O próprio Jesus, no capítulo 7, versículo 27 ao 44, ele fala que o homem sábio edificou a sua casa firme na rocha. Então, quando falamos de firmeza na Bíblia, falamos de sabedoria, também falamos de profundidade. Aquele que quer permanecer-se firme nas promessas, na palavra de Deus, na esperança que só temos em Jesus, precisa aprofundar, irmãos, os seus limites, o seu comprometimento, a sua intimidade com Deus. Buscar, queridos, um lugar sólido. Não termos uma fé superficial, uma esperança superficial, mas termos uma esperança profunda. Porque qualquer pessoa pode chegar e dizer assim para você: olha, o que você está fazendo é errado. A forma que você cultua a Deus é errado. Não se cultua mais a Deus assim. Nós já não estamos mais nesse tempo. Ei, eu sei quem eu tenho crido. Jesus me libertou. Me libertou não para mim ser livre, mas não para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto e da forma que eu quero. Eu sou livre, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que conduz a minha vida. Amém, irmãos? Há uma diferença. Porque nós não podemos ter esse conceito também de liberdade. Somos livres. Somos livres da condenação.
Não, somos livres, mas temos um compromisso, uma aliança com Deus. Amém, queridos? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Não para sermos mais subjugados pelos rudimentos da antiga aliança, mas Cristo veio, irmãos, veio para tornar aqueles homens, ou para tornar os judeus livres. Agora não precisavam mais participar daquelas cerimônias, matar os animais, porque o verdadeiro Cordeiro morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Paulo vai usar a circuncisão, mas ele poderia falar dos ritos, não é verdade? Então, quando falamos de firmeza, falamos de profundidade, de sabedoria. Então precisamos estar firmes. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Aí eu fiquei pensando nessa palavra aqui, irmãos. Versículo 2, acompanhe comigo. Essa tradução que eu tenho diz assim: escutai, eu, Paulo, mas a Nova Tradução Internacional diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Olha só, pare um pouquinho comigo e pense. Paulo, desde o princípio dessa carta, ele está tentando convencer esses crentes judeus que tinham aceitado, tinham recebido, tinham sido libertos pela graça, deles não voltar novamente aos velhos rudimentos da lei. Mas muitos estavam. Nós vimos, estudamos no capítulo 2, em que Paulo vai dizer: olha, eu fico surpreso que vocês tão depressa deixaram a graça e voltaram novamente para os rudimentos da lei. Porque era uma pressão, irmãos, era uma opressão que esses crentes passavam. Não, vocês, para ser salvos, vocês têm que fazer isso. Não, para vocês serem salvos, vocês têm que fazer isso. Paulo estava tentando dizer para eles que a graça, que é o favor imerecido, era suficiente para o homem ser salvo. Amém? A graça é o favor imerecido. Tito, capítulo 2, os irmãos conhecem aquele versículo? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a só os assembleanos, a só os uruguaienenses, a só o povo brasileiro, não, a todos os homens. Foi para isso que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ricos, pobres, pequenos, grandes, todos. Nenhum de nós somos merecedores da graça, mas Cristo, através da sua obra expiatória, nos deu condições de sermos livres da condenação, da cédula que nos era contrária. Mas escute, olha só que, quero voltar aqui, Paulo disse: escuta, eu, preste atenção, eu. Quando Paulo diz isso, irmãos, eu parece que estou imaginando Paulo tentando dizer assim: olha, vocês conhecem meu testemunho? Vocês sabem quem eu era? Eu era fariseu dos fariseus, eu era um homem zeloso da lei, eu perseguia os cristãos, você sabe do que eu estou falando? Eu fui liberto, eu já não vivo mais segundo a lei, mas eu prego a graça de Cristo. Eles escutem o que eu estou falando. Se eu tivesse essa ousadia de dizer: ei, escute, eu, Pedro. Alguns que me conhecem vão dizer: eu sei quem é o irmão Pedro. O irmão Pedro é filho do irmão Fernandes, que era construtor. Alguns dizem: eu sei quem é o irmão Pedro é casado com a irmã Liana. Não, mas todos conheciam o testemunho de Paulo. E Paulo, quando disse: escute, eu, Paulo, vos digo. Porque sabiam o que Deus tinha feito, o que a graça tinha feito na vida de Paulo. De perseguidor passou a ser perseguido. Então ele, irmãos, usa com propriedade o seu testemunho. Coisa mais gloriosa quando o cristão pode usar o seu testemunho, né, irmãos? Quando nós podemos abrir e dizer assim: olha, eu posso te falar da graça de Deus, eu posso te falar do perdão, porque eu já fui um grande pecador, mas hoje eu fui lavado no sangue de Jesus Cristo. Amém?
escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, olha só, Cristo de nada vos aproveitará. Isso aqui é forte. Se vos deixardes, novamente, se vocês voltarem à prática do judaísmo, à prática da lei, de nada Cristo vos aproveitará. É como você dar um presente, irmãos, para alguém, e aquela pessoa não dá nenhuma significância. Você dá um smartphone caro para o teu filho, né? Um iPhone, que número está? 17, 15? Não sei. Você deu um telefone para o seu filho não deu importância, não tem importância, não dá importância nenhuma. Ninguém vai fazer isso, né? Mas interessante que as pessoas, com a graça de Deus, elas não dão importância. Às vezes ela prefere ficar no engano, fazer algo para tentar dizer, não, eu estou cumprindo, do que obedecer verdadeiramente à palavra de Deus. E aqui os judeus estavam fazendo isso. Paulo não estava dizendo, Jesus não vai fazer nada por vocês, Jesus não se importa. Não, ele estava dizendo assim, ó, vocês estão rejeitando a Cristo. Quantos conhecem o texto áureo de João 3,16? Porque Deus e deu o seu Filho, vírgula. Foi o presente que Deus deu para cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho. Aí eu olho para o Filho de Deus, o Cristo, e digo, eu não te quero. Tu não serve para mim para nada. Era isso que ele estava dizendo. Nós preferimos ficar com os rudimentos da lei. Nós preferimos nos circuncidar. Cristo não tem nenhuma importância para mim. Era isso que Paulo estava dizendo. Se você se circuncidar, Cristo não tem proveito nenhum para vocês. Porque não era a circuncisão que salvava, era a graça em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aí ele diz assim, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Bom, vocês querem guardar a lei? Vocês querem viver debaixo da lei? Então você é o seguinte, quem rejeitar a graça, quem não aceitar a graça, tem que a partir então de cumprir toda a lei. Quem não quer ser livre pela graça, se torna escravo da lei. E não era fácil, irmãos, cumprir a lei. Nenhum homem conseguia cumprir a lei. Os irmãos já citaram que várias vezes eram 613 sanções, aplicações da lei. Eu acho que nem os 10 mandamentos o povo conseguia cumprir. Imagina 613. E Paulo diz assim, se vocês não querem a graça, se vocês rejeitarem a Cristo, se vocês não querem o presente que Deus deu, o seu Filho, vocês têm que cumprir toda a lei. Vocês são servos da lei. Amém, irmãos? Vamos um pouquinho mais adiante. Separados estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graças tendes caído. Estais separados de Cristo. Separados, irmãos. Sem comunhão. Afastado. Destituído. Longe da comunhão de Deus. E quando eu pensava nessas coisas, eu me lembrei de Isaías 59. O que diz lá em Isaías 59, 2? O 1 a gente gosta, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. E o versículo 2, o que diz? Mas são os vossos pecados e as vossas iniquidades que causam separação entre vós e o vosso... Paulo está dizendo, vocês estão separados de Deus. Não há comunhão com Deus. Não há ligação com Deus. Uma palavra mais moderna, não há conexão com Deus. Não há.
Quem rejeita a graça não tem como dizer, eu tenho Deus. Porque Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou e ninguém vem, porque ele está com o Pai. Ele não diz, ninguém vai, ele diz, ninguém vem, porque ele está com o Pai. Ele disse, aquele que me conhece. Alguém disse, mas e quem é o Pai? Eu há tanto tempo estou com vocês e vocês não conhecem, estão dizendo, aonde está o Pai? Quem tem a mim, também tem o Pai. Aleluia. Oh, aleluia, levante a sua mão e adore aquele que vive, que reina para todos sempre e que está no teu coração, na tua alma. Maravilhosa graça. Tem um hino que diz maravilhosa graça. É a graça de Jesus. Só que os Gálatas estavam dizendo, nós não queremos. Mas agora nós vamos ver aqui por que eles não queriam, irmãos. Não queriam, vamos seguir aqui. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Olha só, pela fé. A justificação é pela fé. Eu guardei isso aqui, irmãos, eu achei que é interessante. A gente sempre diz assim, para Deus não há nada impossível. E eu estava lendo isso aqui, eu disse, mas tem algo impossível para Deus. Você sabe o que é impossível para Deus? Hebreus capítulo 11 diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é impossível para Deus? Essa é agradar de gente que não tem fé. Essa é agradar de quem é incrédulo. A sua promessa, a sua palavra. Aleluia. Nós temos fé, disse Paulo, porque em Cristo Jesus, nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Aqui está o resumo, do capítulo 11 de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não. O que nós esperamos? Nós esperamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E esse corpo mortal se revista da imortalidade. Nós esperamos, irmãos, que soe a última trombeta. E assim, quando sermos transformados num piscar de olhos, estaremos com o Senhor no céu de glória. Oh, aleluia! Nós esperamos a promessa. E para alcançarmos essa promessa, nós precisamos abrir nosso coração para recebermos a graça que é a salvadora em Cristo Jesus e sermos justificados pela fé. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Algumas pessoas até tentam, irmão, se justificar. Não, sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu faço aquilo? Porque o fulano faz. Eu ando assim, porque o fulano anda assim. Ei, irmão, nós somos justificados pela fé. Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. É através da fé que recebemos a justificação. Porque nossa justiça, a Bíblia diz que é um trapo de imundícia. Então somente pela fé podemos sermos justificados. O inimigo, nosso acusador, disse, você é um pecador. E aí nós temos um advogado que diz assim, ele é pecador, mas foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro Pascal. Amém? Isso é justificação, irmãos. Então eu não preciso me justificar, porque o Espírito de Deus, através da obra de Cristo, nos justifica. Amém? Olha só, vamos aqui um pouquinho mais adiante. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O importante é fé que opera pelo amor.
Paulo estava dizendo assim, em outras palavras, que eu pude entender, irmãos, é que Cristo é suficiente. Diga assim, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. A nossa vida em Cristo, queridos, guarde isso, a nossa vida em Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós, é suficiente para sermos salvos. Lá na antiga aliança, escute isso, lá na antiga aliança, havia uma divisão, havia uma distinção. Os judeus eram os privilegiados, por quê? Porque eles cumpriam a lei, eles eram circuncidados, então eles eram o povo escolhido, o povo israelita, o povo judeu, então eles eram os escolhidos. Tanto é que quando eles iam cultuar, eles entravam em um lugar diferente. Enquanto isso, os gentios que não eram circuncidados e não eram judeus, ficavam lá no pátio, só podiam entrar no pátio. E lá eles cultuavam. E havia essa distinção. Mas agora em Cristo, nem os que são circuncidados ou não são circuncidados, não tem problema. São todos do mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu por todos. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa importante, é Cristo. Como disse o pregador aqui na sexta-feira, Cristo é o centro, Ele gosta de estar no meio. Quantos lembram da mensagem de sexta-feira? Guarde no seu coração e venha para a mesa, como disse o servo do Senhor. Cristo, irmãos, é suficiente. Amém? Nem a circuncisão. Aí aqui no versículo 7, vamos para o versículo 7. Corrieis bem. Corrieis bem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui, obreiros, que teve um momento em que os gálatas correram de forma legítima. Não foi só erro. Algum momento, eles correram de forma legítima. Ele disse, vocês corriam bem. Vocês estavam bem. Estavam correndo. Ó, vocês estavam correndo bem. Eu vou ver se eu acho aqui, que às vezes eu esqueço do esboço aqui, mas eu vou achar aqui. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Então, aqui Paulo continua depois dizendo aqui, que não era da parte de Deus. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Paulo está dizendo, olha, não foi quem vos chamou, não foi da parte de Deus que impediu de vocês continuarem correndo a corrida legítima que vocês estavam correndo. Vou repetir aqui. Irmãos, eu achei uma coisa muito interessante aqui. A palavra que diz assim, corris bem. Quem vos impediu? Essa palavra impedir, eu vou ler aqui, segundo a tradução Almeida, pode ter sua origem em dois vocábulos gregos. Um desses emprega-se simbolicamente às operações militares. A palavra significa interromper uma estrada, deixando-a intransitável. O outro evoca a ideia de competidores no estádio e significa estorvar. Aí eu me lembrei, quando estava lendo esse comentário aqui, me lembrei uma certa oportunidade, não sei se os irmãos lembram, que um competidor brasileiro estava ganhando uma rústica, não sei se era rústica ou maratona, e ele ia receber uma medalha de ouro, o troféu. E ele estava de primeiro lugar lá, correndo. E alguém já estava falando o nome dele, gritando o nome dele, aí vem o Brasil, Brasil, e aquele brasileiro correndo, já no final da sua corrida, sai alguém do meio da multidão, e empurra aquele brasileiro cai, estorva ele, e a vitória não chegou. Você se lembra disso? Os mais... Alguns se lembram, sei que você se lembra. Não chegou a vitória. Por quê? Porque ele foi impedido. Assim estavam os Gálatas. Vocês estavam correndo bem. Capítulo 12 de Hebreus, quem lembra?
Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Os Gálatas estavam correndo a carreira que lhe tinha sido lhe proposta, mas de repente alguém, e aí nós vamos aqui ver que Paulo começa a estreitar mais o assunto aqui. Ele estava falando da graça, da justificação. Vocês estão saindo da graça. Retornem. Não deixe o jugo. Não se deixe ser escravo. Permaneçam. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, vale a pena ser salvo pela graça. Vale a pena permanecer na graça. Mas ele disse, alguém está estorvando vocês. Alguém está impedindo. Alguém está bloqueando a jornada. Alguém está impedindo a carreira de vocês. E esse alguém não é da parte de Deus. Alguém quer impedir a tua caminhada, querido. Alguém quer que você permaneça sem avançar. Mas no nome de Jesus, Cristo, o leão da tribo de Judá, vai nos fazer caminhar e triunfar, irmãos, no seu maravilhoso nome. Amém. Versículo 9, aqui cheguei num versículo muito interessante. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Os judeus lá não usavam fermento, né? Era farinha, eu acho que sal e água. E eles faziam pão. Eles não usavam para não levedar. A minha esposa faz uns pão muito bom, irmãos. Pão da irmã Liana é abençoado. Mas ela usa fermento. Por que ela usa fermento? O fermento para crer, para dar, para multiplicar. Aqui, a Bíblia, Jesus, o próprio Jesus, no capítulo 8, versículo 15 de Marcos, Jesus, ele usa também esse mesmo, uma mesma parábola, não é parábola, é provérbio, aqui no versículo 8, versículo 15, porque ele vê, irmãos, o fermento que havia dos fariseus. E a Bíblia, quando fala em fermento, fala de corrupção, fala de maldade. E o que representa o fermento? Pouco de fermento leveda toda a massa. São coisas, às vezes, que parece que não tem problema. São pequenas coisas que, aparentemente, não vão trazer nenhum problema, mas pode levedar toda a massa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim no capítulo 5, ele vai dizer, lança fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então o fermento, irmãos, aqui no 8:15 de Marcos, Jesus vai dizer assim, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que Jesus estava querendo dizer? Guardai-vos. Olha só, fermento é tudo aquilo, que pode causar um grande dano à massa. Coisas simples, irmãos. Coisas pequenas, às vezes uma falácia. Alguém que está com o coração, às vezes, amargurado, triste, rancoroso. Eu falava isso no ECOI, que às vezes o inimigo não tem mais trabalho, às vezes, de fazer com que as pessoas saiam da igreja, porque nós não vigiamos. E às vezes nossas conversações, elas acabam fazendo com que outras pessoas tropecem. A igreja já não ora mais. A igreja já não busca mais. A igreja não evangeliza mais. A igreja, no meu tempo, era desse jeito. Está com fermento.
Tem que cuidar o fermento, irmãos. Quando a gente acha que a nossa santidade, que a nossa pureza é maior, ou que nós somos melhores do que os outros, é fermento. Quando nós achamos que cantamos melhor, que pregamos melhor, é fermento. Porque quem tem que crescer aqui é Jesus. Aleluia. João disse, importa que ele cresça, eu diminua, importa que ele apareça, eu não apareça, importa que ele seja glorificado. Às vezes, irmãos, as pessoas, e aí como é que estava o culto, estava uma bênção? Sempre é os mesmos. Sempre é o fulano, sempre é o ciclano. Está com fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Agora, se eu chegar para o pecador, para o meu filho que ficou lá em casa, pai, como é que estava o culto? Ei, meu filho, Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus invadiu o lugar. A presença do Espírito Santo foi contagiante. Pai, domingo que vem eu vou estar no culto de novo. Vou estar com o Senhor, me convida para ir na igreja. E meu filho, os jovens quando cantam, a presença de Deus é sentida. O coral quando canta, falando do se isso não for amor, a presença de Deus é derramada dos nossos corações. Não tem fermento, é a presença, o Espírito Santo que está no meio da igreja. Mas os fariseus, Jesus fala do fermento dos fariseus. Os fariseus eram assim. Tudo isso eles oravam mais, eles eram mais santos, eles eram mais crentes, eles eram mais justos. Mas era fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E eu não sei vocês, mas vocês já comeram um pão que passou o fermento? É um pão azedo, né? É um pão azedo. É um pão que é ruim de comer. Não é verdade, irmãs? Não é bom comer pão azedo. Tem crente que é difícil, né, irmãos? Você chega e ele só reclama de tudo, reclama de todos. Nunca está satisfeito. Porque é muito fermento. E fermento deixa o pão azedo. Aleluia. Paulo estava dizendo, olha, tem muito fermento, lance fora o fermento. Não fermento. Aleluia, vamos parar por aqui. Confio em vós. Olha só o que Paulo vai dizer. Aqui em outra tradução eu achei aqui, irmãos, essa palavra no versículo 10, vai dizer assim, irmãos, vê se eu acho aqui, versículo 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Paulo olhava para os crentes de Gálatas, talvez ele disse assim, vocês estão sendo vítimas, vocês estão sendo reféns de alguém que está querendo perturbar vocês. Eu não acredito que isso saiu do coração de vocês. Paulo conhecia aqueles crentes, é isso que ele disse, estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Mas tem alguém aí, tem alguém inserido no meio de vós, que quer desvirtuar vocês, quer tirar vocês da verdade, quer tirar vocês do caminho, quer tirar vocês da graça. Amém, irmãos? Paulo estava dizendo, olha, vocês estão se deixando ser levados pela conversação. Tanto é que no versículo 12, eu queria falar umas coisas aqui, mas vou pular. No versículo 11, Paulo vai dizer assim, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, e aqui mais uma vez Paulo sofria, né, acusação, alguém diz assim, Paulo continua, Paulo não quer que vocês se circuncidem, mas ele continua pregando sobre circuncisão, certamente dizia assim, olha, ele não quer que vocês sejam salvos, porque para vocês serem salvos, vocês têm que ser circuncidados. Aí Paulo vai dizer assim, eu porém, irmãos, se ainda prego circuncisão, por que é que eu sou perseguido? Ele faz uma pergunta. Tem nexo isso? De eu pregar sobre circuncisão, e por que me persegue porque eu não prego circuncisão? Era mais uma falácia,
Era mais um falso testemunho que Paulo aqui desmente. Agora ele vai dizer assim, irmãos, eu acho que chegou o ápice da paciência de Paulo. Chegou o momento assim que finalizou a paciência. Paciência, ele chega de murmuração, chega de contenda, chega de falácia, ele vai dizer assim, ó, quanto aos que andam inquietando, quem dera que fossem mutilados. Ficou, quantos que estão vos inquietando, que dera que fossem eles mutilados. Então, queridos, aqui nós não temos tempo, mas, segundo alguns estudiosos, dizem que próximo a Gálatas havia uma cidade que tinha um centro de adoração à deusa Cibele. E essa deusa Cibele, os seus adoradores lhe adoravam se mutilando e também com orgias. Então, quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo assim, olha, esses que pregam a circuncisão, não é a circuncisão de que Cristo ensina, quando ele fala lá em Filipenses, mas eles deviam estar se mutilando lá, adorando a essa deusa. Amém? Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, irmãos, que eu pude entender nessa mensagem, é que Paulo está falando àqueles crentes aos Gálatas, que a graça e a justificação, a graça por Cristo Jesus e a justificação pela fé, era algo que estava sendo lançada, oferecida àqueles crentes. Preste atenção, concluindo, Paulo estava dizendo, a graça, o favor imerecido vos foi oferecido. A justificação pela fé vos é confiada, vos é entregue através de Cristo Jesus. Vocês devem aceitar, vocês devem receber. Agora, do contrário, se vocês não quiserem, se vocês virarem as costas, cada um de vocês tem livre-arbítrio, cada um de vocês tem a opção de receber sim ou não. Se vocês não quiserem, vocês vão continuar sendo escravo. Se nos fosse dada essa oportunidade hoje, recebermos a Cristo como o nosso único Salvador, ou todos somos crentes aqui, mas será que aceitaríamos? Será que os homens não estão rejeitando a Cristo também, queridos? Amém? Então essa passagem que Paulo vai nos trazer, essa última sessão, é justamente sobre isso. Mostrar que a graça, a salvação é pela graça e a justificação é pela fé. Precisamos, pois, irmãos, aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo e não, irmãos, rejeitarmos o amor de Deus nas nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos conceda da sua presença. Amém? Eu vou terminar com as frases aqui do nosso evangelista Gilmar. Hoje eu substituo ele aqui. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido.